Ei, você, leitor, leitora do Portal da Holanda, eu sou Humberto Amorim e cá entre nós, hoje nós vamos tatear uma situação que é também um dos resultados inusitados, inesperados que essa pandemia do coronavírus trouxe para as nossas vidas, mudando inclusive o nosso comportamento. Esse coronavírus, e não existe nenhuma dúvida quanto a isso, até agora, trouxe dor, sofrimento, desespero, revolta, mudança no nosso comportamento, injustiças, revelou ambições, revelou pessoas que só pensam em si mesmas, tentando se aproveitar de uma situação como essa, de vulnerabilidade de tanta gente para se dar bem. Isso tudo tem acontecido. E outras coisas que eu nem me lembro aqui. Mas também tem acontecido coisas boas, lógico. O outro lado da moeda, o lado positivo, é que a gente está sentindo a necessidade, a gente está sendo motivado a entender e a externar os nossos sentimentos que nos levam a desenhar a solidariedade, afetando positivamente, mudando para melhor, pelo menos temporariamente, a vida de muita gente que de repente ficaram totalmente sem chão. É como a gente diz na brincadeira por aí, eles caíram da mudança e ficaram. E é muita gente que está assim. Muito bem. O lado positivo é que a gente também começou a desenvolver bons hábitos de higiene pessoal. Nós começamos a entender valores que estavam encobertos, valores como estar com a família, valores, até mesmo a falta que a gente sente de estar abraçando os nossos avós, os nossos parentes, confraternizando com os nossos amigos. Esses valores, essas coisas que fazem tão bem a gente, o congraçamento foi retirado da gente, isolamento social imposto, quer dizer, são coisas que nos levam a muita reflexão e a gente começa a dar mais valor às relações humanas do que essa nossa luta cruel, diária, para conseguir dinheiro, para consumir, esses hábitos perdulários que a gente assume, que a gente adquire e nem nota. E de repente com esse vírus a gente nota que a vida pode ser simples, a vida pode ser levada de forma mais calma, com menos estresse. E a gente pode sim encontrar tempo para se dedicar mais à família, aos amigos, às coisas reais que fazem bem para todos. Tudo isso eu estou dizendo para vocês porque o nosso comentário de hoje tem a ver com mudança de comportamento. Aí eu fiz o seguinte, a questão da violência doméstica. Eu antes, lá em fevereiro, lá em janeiro, eu percebi os números da violência doméstica no Brasil e aqui em Manaus, em particular, que números assustadores, números terríveis de violência doméstica, sempre envolvendo companheiros, maridos, noivos, namorados, ex-companheiros, ex-maridos, ex-noivos, ex-namorados e números assustadores. Números assustadores. E de repente ninguém mais falou sobre a violência doméstica, não é? Aí eu fiz o seguinte, eu entrei em contato com uma especialista, a doutora Débora Mafra. E a doutora Débora Mafra é uma das pessoas aqui em Manaus, uma profissional muito respeitada no setor de segurança pública. Nos últimos 5 anos ela foi a delegada
da delegacia da mulher, delegada titular dessa delegacia. E ela lidou com tudo que vocês podem imaginar que acontece de violência, de reprovável nos lares na cidade de Manaus. Muito bem. Eu conversei com a doutora Débora justamente para saber como é que estão esses índices, como é que estão esses números. E ela me disse, Humberto, até anotei aqui, ela disse o seguinte, Humberto, boa notícia, as denúncias de violência doméstica caíram 50%, denúncias presenciais. E não presenciais é a denúncia que é feita de forma digital, né, interativa, também caíram 50%. Essas denúncias geralmente envolvem vizinhos e tudo mais. Então, isso aí em 50% houve uma queda dessas denúncias. Nos números 180 e 181, as denúncias também, né, as denúncias anônimas, caíram 80%. 80% caíram essas denúncias. E elas eram denúncias terríveis, todos os dias. Ela disse que no número 190, felizmente, as denúncias continuam 20 por dia, quer dizer, dentro do que ela considera normal. Não aumentaram, então nem diminuíram. Continuam estáveis. E ela disse o seguinte, o que assusta no momento, e isso é surpreendente, é que mudou a autoria. Ou melhor falando no plural, as autorias mudaram. O que é autoria? É o seguinte, sabe o que está acontecendo, gente? Ao invés dos ex-companheiros, aquela história toda dos maridos estarem batendo aí, né, batendo nas suas companheiras, monstros, né, agredindo as suas companheiras, agora nós temos um novo protagonista dessa história de violência doméstica. Sabe quem? Quem é ele? O filho, os filhos, as filhas. Vocês acreditam nisso? A doutora Débora Mafra me disse o seguinte, que a autoria mudou para os filhos e filhas que antes estavam empregados, tinham um rendimento, quer dizer, tinham um salário, e agora, porque são viciados, porque precisam se drogar, eles não têm dinheiro e ficam querendo dinheiro, empréstimo dos pais, dos avós e das avós aposentados, ficam tirando objetos da casa, surrupiando, né? Eu acho que essa é a palavra, da casa dos seus pais, dos seus avós, para vender, para conseguir dinheiro. Então virou um inferno isso. E eles têm feito o seguinte, agredido os pais violentamente, agredido avós, as avós. Está terrível o quadro. Vocês nem imaginam de violência de filhos e filhas contra os pais. É algo, uma revelação negativa e inesperada nesse quadro de violência domésticas. Eles usam de violência física, objetos cortantes, injúrias, né, usando palavras para agredir os seus pais, agressões físicas contra as suas mães. E ela disse o seguinte, um outro fator que tem contribuído é que antes é o seguinte, quando tinha um jogo de futebol, ela até usou o time, ela me falou o time, para exemplificar, logicamente, o Flamengo. Quando o Flamengo perdia, era terrível. Os maridos agrediam as suas mulheres. Os índices de violência aumentavam quando o Flamengo perdia, por exemplo, na quarta-feira à noite, principalmente. E hoje não está tendo futebol. E isso pode estar contribuindo, vejam bem, para que o índice de violência tenha diminuído. Eu achei muito interessante isso. Os bares estão fechados também, os caras estão bebendo menos porque eles estão com medo do coronavírus, eles estão com medo de adoecer, e essa realidade que está sendo mostrada na televisão tem apavorado muitos desses homens que bebiam, iam para casa, quebravam tudo e batiam na mulher para fechar o pacote. Então, eles também estão conscientes agora, muito mais, de que se bater na mulher, né, a polícia for lá, eles vão ser levados direto para o presídio. É prisão na hora. Né? A Maria da Penha prende esses caras, manda prender esses caras na hora. Eles têm que ser presos. E
ela disse que a fiança hoje está entre 1 e 6 salários mínimos. E como os caras estão sem trabalhar, estão sem dinheiro, não tem dinheiro para finanças, para pagar a fiança, a coisa complica. E eles sabem disso. Então ela acha que isso tudo está contribuindo para diminuir o índice de violência nas casas. E uma coisa que preocupa muito é que esses filhos e filhas drogados, né, eles precisam comprar drogas, eles precisam da droga e eles sabem, lá na bocada, né, segundo a nossa delegada querida, lá na bocada o pessoal sabe que o caboclo viciado não tem dinheiro, está sem trabalhar e dá tudo mais difícil. Está tudo mais difícil e tudo é à vista. Tudo é ali na grana ou em troca de algum objeto. E por isso que eles pedem dinheiro emprestado da mãe e do pai e acabam agredindo os seus pais. Uma coisa interessante é que os ex-companheiros, né, agora, a história dos ex-companheiros que tem mania de ex-namorado, ex-marido, esses caras, eles não estão mais agredindo tanto as mulheres, porque eles precisam se deslocar, eles precisam, né, tá proibido aí qualquer facilidade, ele acaba pegando o vírus, então eles estão afastados, então isso tem contribuído para a diminuição da violência doméstica. Para terminar, quero dizer para vocês um sentimento que ela passou para mim. Ela disse: Humberto, todo homem que bate em mulher é covarde, é um grande covarde. E ele só agride quem é vulnerável, como as ex-esposas, a esposa, a noiva, a ex-noiva, a ex-namorada. Então, que fique bem claro, homem que bate em mulher é covarde. É um grande covarde, o maior dos covardes. E tem mais. Homem que bate em mulher é o pior exemplo de homem. Na verdade, é um tipo abominável, detestável de homem e que não deveria existir. Minha gente, vamos fazer o seguinte. Como, né, coronavírus, esse vírus não é brincadeira. Ele é real e ele está causando, aliás, grandes dores, causando grande sofrimento em muitas famílias. Então, isso aqui protege você, protege a mim contra esse vírus. Não acredite quem diga que essa máscara não adianta para nada. Adianta sim. Quando você usa essa máscara, você me protege, e quando eu uso, eu protejo você. Tá bem? Use a máscara quando tiver que sair em público. Te cuida.